Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Neymar vai ter dificuldade para voltar à seleção brasileira? Ancelotti mandou um recado para Neymar? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR para falar da convocação da seleção brasileira e para falar de uma resposta de Carlo Ancelotti falando sobre jogadores da seleção precisam estar 100% fisicamente para serem chamados, porque a concorrência é muito grande. Vamos falar sobre isso. Antes a gente vai começar falando sobre a lista propriamente dita, e a galera da KTO preparou essa arte aqui para trazer a lista da seleção brasileira que Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira para os jogos contra Chile no dia 4 no Maracanã e contra Bolívia no dia 9 lá em El Alto, a 4.100 metros de altitude. A lista é essa aqui. Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza. Repete os três nomes da primeira lista. Laterais: Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco, Douglas Santos, do Zenit, para a lateral esquerda, Wanderson e Wesley, também repete os dois laterais direitos da primeira convocação. Zagueiros: Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alexandro, do Lille, Gabriel Magalhães, reaparecendo na seleção do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. Meio-campistas: Joelinton, do Newcastle. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tava rolando o Liverpool e o Newcastle, quer dizer, na verdade, Newcastle e Liverpool. Não sei nem quanto terminou, estava 2-2 já na reta final do jogo. E o Joelinton saiu de campo machucado, chorando, não sei qual o nível de lesão. Então pode ser que o Joelinton seja substituído dessa convocação. Joelinton, meio-campista: Joelinton, Paquetá, Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães e Casemiro, do Manchester United. E atacantes: Estevão, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, João Pedro, do Chelsea, Caio Jorge, do Cruzeiro, provavelmente a maior novidade dessa lista, Luiz Henrique, do Zenit, ex-Botafogo, Matheus Cunha, do Manchester United, e Richarlison, tá? Essas foram os jogadores chamados pelo Carlo Ancelotti para esses dois jogos, últimos jogos das eliminatórias. E o que eu acho dessa lista? Eu acho que essa lista ela precisa ser analisada da forma como o Ancelotti contou para a gente que ela foi feita. Por quê? Porque o Ancelotti contou que ele queria conhecer novos jogadores. Ele citou nominalmente os 9 jogadores que foram tirados da primeira lista para essa. Então, no total, são 9 mudanças da primeira lista para essa. E ele justificou dizendo que trocou os jogadores e agradeceu todos os 9 que não vieram agora, dizendo que ele trocou porque ele quer conhecer novos jogadores, pensando na lista que ele vai ter que entregar lá para a Copa do ano que vem. Então, e ele até respondendo a Monique Danello, repórter da TNT Sports, ele disse que ele queria conhecer novos jogadores, mas queria manter uma base mínima. Então, por isso que 16 jogadores são repetidos da primeira convocação, com 9 novidades, tá? Entre essas 9 novidades, você tem a volta do Paquetá, agora completamente absolvido das acusações de forçar cartão amarelo. Você tem a entrada do Luiz Henrique, que eu acho muito boa. A entrada do Luiz Henrique eu acho muito boa. Ele tinha sumido da primeira lista do Ancelotti. Depois o Rodrigo Caetano até falou que ele não foi chamado porque ele tinha acabado de voltar a jogar pelo Zenit. O Zenit só tinha feito 3 jogos e 2 eram amistosos, e o Luiz Henrique só tinha jogado em 1 deles, e por isso que ele não foi chamado. Acho que a volta dele faz todo sentido. Luiz Henrique é um ponta que jogou muito bem com a camisa da seleção, é um ponta que fez uma temporada fantástica no ano passado no Botafogo, é um ponta que tem drible, tem 1 contra 1, procura muito bem a linha de fundo,
Tem gol também, quando ele traz para dentro, quando ele se oferece para uma tabela, ele bate bem em gol, então acho que é um jogador que deveria voltar. Gostei da vinda dele. Tem Gabriel Magalhães voltando, recuperado no Arsenal. É um jogador que tem que estar na lista, é um dos melhores jogadores brasileiros na Europa, é um zagueiro top de Premier League, tem que estar na lista. A entrada do Fabrício Bruno, para mim tá ok também, porque na primeira lista foi o Léo Ortiz, agora nessa, o Léo Ortiz tem um descanso, vem o Fabrício Bruno. Ok, nenhum problema nisso. Aliás, para mim, os dois melhores zagueiros do primeiro turno do Brasileiro. Então, tá ok. E aí tem, talvez, as duas grandes novidades, que são o Caio Henrique e o Douglas Santos. O Caio Henrique, eu já até... Quem acompanha o meu trabalho aqui sabe que desde do segundo ciclo do Tite, eu venho pedindo o Caio Henrique para ser testado de verdade. Porque é um lateral que te dá múltiplas possibilidades, apoia por dentro, é construtor, mas também ataca bem o corredor, e ele nunca teve de verdade chance, com vários treinadores. Quando eu já tinha meio que esquecido do Caio Henrique, até porque ele já jogou mais no Mônaco, ele aparece na lista. Então, assim, tem algum absurdo de chamar o Caio Henrique? Acho que não, mas eu já nem esperava mais. Tá ele ali aparecendo na lista. E vem o Douglas Santos, lateral, aquele revelado pelo Náutico, que foi convocado lá em 2011, 2012 pelo Mano, depois voltou algumas vezes, acho que ele voltou à seleção com Dunga, depois voltou com Tite, mas é um jogador que está totalmente fora do radar. Acho até uma convocação bem difícil de entender. Eu não chamaria o Douglas Santos, está jogando no Zenit, é capitão do Zenit, tem jogado bem, ok, mas não faz para mim nenhum sentido chamar o Douglas Santos. Você teria outras possibilidades aí, e para mim tem um jogador que deveria estar na lista. Já que quer abrir o leque, já que você quer trazer caras novas e caras novos para serem conhecidos pelo Ancelotti, tinha que ter trazido o Luciano Juba, tá? Então, para mim, eu não consigo entender, mas só mostra como a lateral esquerda, na cabeça do Ancelotti, está um terreno completamente aberto. Qualquer um pode ser chamado para a lateral esquerda, porque, de fato, é uma coisa completamente aberta. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém é dono da posição. Então, agora ele veio, depois de vir com Alexandre e Carlos Augusto, na primeira convocação. Agora mantém o Alexandre, que é meio uma bola de segurança nesse momento. Não sei como o Alexandre vai chegar na Copa. É um ponto de questionamento para mim. E aí ele vem com Caio Henrique e Douglas Santos, abrindo completamente o leque na lateral esquerda. Acho que o Brazão deveria ter vindo no gol. No lugar do Bento. Né? Hugo Souza voltar, não tem nenhum problema, é um grande goleiro, vive grande fase. Mas o Brazão deveria ter vindo no lugar do Bento. Acho que o Luciano Juba tinha que vir, o lateral esquerdo do Bahia. É o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro na temporada, na minha visão. E tem um jogador que eu acho que deveria estar aí. Acho que era um jogador que precisava estar aí, que é o Igor Jesus. Até no vídeo que eu fiz mais cedo, eu convoquei, na minha convocação, entre aspas, eu convoquei 26, que é o quanto vai ter na Copa do Mundo. Eu convoquei 26. Chamei 3 centroavantes. Chamei o João Pedro, grande fase no Chelsea, para mim hoje o titular. Chamei o Caio Jorge, que é a grande novidade, vou falar dele já já, e chamei o Igor Jesus. Acho que o Igor Jesus tem que estar na lista. Ele vinha fazendo um ano excelente no Botafogo, fez um excelente Mundial, agora está ali, chegando agora no Nottingham Forest, tem um centroavante que é titularíssimo, titular absoluto, então ele vai arrumar o espaço dele. Fim de semana entrou, jogou 5 minutos, mandou uma bola na trave e tudo. Mas o Igor Jesus tem uma característica de oferecer muita coisa que o Ancelotti gosta. Então, para mim, tinha que ter o Igor Jesus. E eu não levaria o Richarlison. O Richarlison vem jogando bem no Tottenham, é verdade. Richarlison fez um bom jogo na final do Supercopa, nas 2 primeiras rodadas do inglês jogou bem, mas ele deixou uma impressão muito ruim com o Ancelotti na primeira convocação. Então, já que você está abrindo o leque, já que você está trazendo jogadores novos para serem conhecidos, eu não levaria o Richarlison e levaria o Igor Jesus. Acho que isso para mim está bem diferente.
Ele optou por não levar o Rodrigo e não levar o Neymar, que é coisa que eu vou falar já já na segunda parte do vídeo. E aí chegamos à convocação do Caio Jorge, que é muito merecida. Eu até, no vídeo que eu fiz mais cedo aqui no canal, eu chamei os três, chamei João Pedro, Caio Jorge e Igor Jesus, mas a convocação do Caio Jorge é muito merecida. Um jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, mais 5 assistências. Não é só goleador de fazer gol, é um cara que tem construído jogada, tem puxado o contra-ataque, quando sai da área, jogando muito bem, vive grande fase. Então, o Ancelotti reconhece e ele até explicou. Por que eu convoquei o Caio Jorge? Um atacante quase sempre é conhecido por gol. E o Caio Jorge tem feito muitos gols. Então é muito boa a convocação do Caio Jorge, um reconhecimento à campanha maravilhosa do Cruzeiro, que tem 2 jogadores na lista, né? Fabrício Bruno e Caio Jorge. E foi muito bem, vamos ver se ele vai ter minutos, né? Já que o Ancelotti quer conhecer, ele até disse, eu quero conhecer os jogadores não só no campo, mas também no convívio. Que tomara que o Caio Jorge não fique só no convívio, mas que bote o Caio Jorge para jogar em condições que ele consiga oferecer o que ele tem oferecido ao Leonardo Jardim e à torcida do Cruzeiro. Então vamos lá. O que eu achei dessa convocação? Achei uma convocação 6,5. 7. 6,5, 7. E por que isso? Porque eu sempre critiquei demais, criticava o Dunga, critiquei o Tite, quando garantia a classificação para a Copa e você continuava chamando os mesmos jogadores. Então sempre critiquei. E agora o Ancelotti está sendo coerente, e aí, ao ser coerente com alguém que quer abrir o leque, eu tenho que elogiar ele. Então elogio o Ancelotti nesse sentido, mas acho que algumas ausências aqui importantes. Acho que a ausência do Igor Jesus é importante, acho que a ausência do Luciano Juba é importante aqui. Enfim, acho que a ausência do Brazão é importante também. E aí, em relação à lista que eu fiz mais cedo, no vídeo de mais cedo, tem 2 jogadores que o Ancelotti não chamou. Um é o Rodrigo e o outro é o Neymar. E aí o Ancelotti falou algumas coisas dessas 2 ausências, tá? Em algum momento, ele fala assim... Cadê? Ele foi perguntado se ele tinha ligado para o Neymar e para o Rodrigo para falar que eles não estariam na lista. E aí o Ancelotti falou assim, não tive conversa com eles. Eles sabem perfeitamente a ideia que a seleção tem, obviamente tem que jogar partidas e estar em boas condições físicas. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem me chamar. O Rodrigo tem meu número. Não sei se o Neymar tem, mas acho que sim. Disse o Ancelotti, tá? Antes, perguntaram para ele o que ocasionou a ausência do Neymar. E aí ele falou assim, nessa segunda convocação, há novos jogadores. Neymar não está e ele teve um pequeno problema na última semana. O Neymar teve um edema na coxa no treino de quinta-feira do Santos. Não é lesão, mas é um edema, um pequeno foco de dor ali na coxa. Mas Neymar não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece o Neymar. A comissão, a seleção, os torcedores do Brasil conhecem o Neymar. Meio que falando aquilo que o Neymar falou lá, a frase não preciso provar nada para ninguém é um pouco antipática, mas a prática é isso mesmo. Ninguém precisa convocar o Neymar para saber se o Neymar pode ou não, o que ele pode ou não fazer. Todo mundo já sabe. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer coisas bem na Copa do Mundo. Esses 2 jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação. Falou o Neymar, falou o Ancelotti, apesar do Brasil já estar classificado. Então, repare, isso ele fala aqui do Neymar e tudo mais. Depois, ele foi questionado se o Neymar estava nos planos dessa lista antes de sofrer o pequeno edema muscular na coxa na semana passada. O treinador, porém, se esquivou. Aí olha o que ele respondeu. A ideia que temos é fazermos uma lista muito maior, de 51, 52 jogadores, ou mais. E depois, nos últimos jogos antes da convocação, no último fim de semana, preparamos a lista. Pode acontecer que no jogo do fim de semana o jogador se lesione. Ali o Ancelotti deu uma escorregada, um miguelaço. O importante do que o Ancelotti falou é essa parte aqui. Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Jogador que joga pela seleção tem que estar 100% na sua condição física.
Esse é um critério muito importante para nós. Em qualquer posição há muita concorrência. Laterais, meio-campistas, extremos. Se o jogador não está 100%, posso sem problema chamar um outro. Ou chamar a outro, né? A outro jogador. E essa frase é uma frase de impacto. Porque isso aqui pode nos passar a impressão de que a volta do Neymar à seleção vai ser muito mais complicada do que a gente imaginava. Porque o Ancelotti fala isso depois que ele meio que completa essa frase anterior. Não tive conversa com eles, parará. Ele volta para falar isso aqui. E aí ele diz, jogador que joga pela seleção tem que estar 100% na sua condição física. Essa frase é um recado para o Neymar? Essa frase é um recado para dizer que o Ancelotti vai exigir que o Neymar esteja em perfeitas condições físicas para chamar o Neymar? Que é uma mensagem importante da gente ler o Ancelotti. Porque essa mensagem aqui traz muitas incertezas sobre a volta do Neymar para a seleção brasileira. Por quê? Porque é evidente que o Neymar vai ter problemas para ficar 100% no seu nível físico. Então, isso é uma mensagem nova do Ancelotti, dizendo que o jogador, para estar na seleção, precisa estar 100% na condição física. E o que o Neymar mais tem tido problema para ter é 100% da condição física. A condição técnica ele recuperou em alguns momentos, jogou bem em alguns momentos, em outros não jogou bem, normal, mas a condição de 100% físico, provavelmente, eu não sei se o Neymar vai voltar um dia a ter 100% físico. A forma física do Neymar de 10 anos atrás, ela não vai voltar. Todos estamos tranquilos com isso, né? Ela não vai voltar. O novo normal do Neymar é uma condição física abaixo do que já foi. Natural com um jogador que hoje tem 32 anos. Agora, esse novo normal serve para o Ancelotti? Isso precisa ser perguntado para o Ancelotti. A entrevista, quando ele fala isso, só tem mais 2 ou 3 perguntas. Eu não sei se ninguém teve o interesse ou se não conseguiu pegar o microfone para fazer a pergunta, mas precisa ser perguntado para o Ancelotti. Por quê? Alguém espera que o Neymar volte a ter 100% fisicamente do que ele tinha lá no auge, no Barcelona ou no PSG? Eu acho que não. Depois de tanta lesão, depois de tanta coisa, depois de tanta lesão de quinto metatarso, depois de ligamento cruzado, depois de várias lesões musculares, eu acho difícil a gente supor, eu acho irreal a gente pensar no Neymar voltando a ter o 100% dele fisicamente. Esse novo normal serve para o Ancelotti? Porque se não servir, o Neymar não vai voltar para a seleção brasileira. E isso considerando que nesse novo normal, então vamos supor, a forma física do Neymar top é essa aqui. Atualmente ele só consegue chegar aqui. O Neymar vai conseguir estar 100% disso aqui? Hoje é um questionamento. O Neymar jogou 7 jogos no Campeonato Paulista, depois se machucou, ficou 1 mês e meio fora. Se recuperou, voltou, jogou 2 jogos contra o Fluminense, começou jogando contra o Atlético, saiu, se machucou, ficou mais 1 mês e meio fora. Agora, jogou 7 jogos seguidos, pintou um edema na coxa. Segundo as informações do Santos, o Neymar estará à disposição para jogar contra o Fluminense no domingo. Mas não sabemos. Então, qual é esse 100% fisicamente para o Neymar? É algo que precisa ser perguntado para o Ancelotti. Eu, Vitor Sérgio, considero que o Neymar tem que ser convocado até para medir isso. Por que eu defendo que o Neymar seja convocado? Porque o Ancelotti precisa estar, e a comissão técnica precisam estar com o Neymar, perto do Neymar, trabalhando com o Neymar, ainda que sejam, 10 dias, para eles medirem isso. Se o foco do Ancelotti é o Neymar, jogador que joga pela seleção, tem que estar 100% da sua condição física, ele precisa estar com o Neymar perto para entender se o 100% de condição física que o Neymar pode oferecer hoje serve para o Ancelotti. Porque se não servir, o Neymar não vai ser chamado. E aí vai ter sentido com a cabeça do treinador. Mas acho que para isso ele precisa convocar o Neymar e precisa trabalhar com o Neymar.
Não foi dessa vez, na data FIFA de setembro. Tem uma data FIFA em outubro, que o Brasil deve enfrentar Coreia do Sul e Japão. E tem uma data FIFA em novembro, que o Brasil deve enfrentar 2 seleções africanas. O Neymar precisa estar. Justamente para você, até se for a decisão de virar a página, você virar essa página com a real noção de que o Ancelotti e a comissão técnica não testou, mas trabalhou com o Neymar, fez as atividades com o Neymar e chegou à conclusão que o 100% do Neymar hoje, se ele atingir 100% de condição física, o 100% não atende ao que o Ancelotti quer. Pode ser que cheguemos a essa conclusão. Então, essa entrevista do Ancelotti é uma entrevista que coloca incertezas sobre o futuro do Neymar na seleção brasileira. Acho que está muito claro isso. Na resposta ele falou do Rodrigo também, que teve problemas físicos, né? Teve problemas físicos ali na reta final físicos e emocionais na reta final da temporada. O Rodrigo ficou fora da convocação de hoje, eu imaginei que ele viesse. Vinícius Júnior também, porque está suspenso do jogo contra o Chile, então ele não quis levar para a Bolívia. Mas agora abriu-se essa porta aí. Depois a gente viu, depois da convocação, alguns veículos dizendo que o Neymar não foi convocado porque para não submeter o Neymar a ir jogar na Bolívia com 4.100 metros de altitude. Pode ser isso? Pode. Mas acho que essa frase, jogador que joga pela seleção tem que estar 100% na sua condição física, eu acho que ela deixa muito claro que ela joga incertezas sobre o aproveitamento do Neymar na seleção brasileira, principalmente pensando em Copa do Mundo, porque hoje é totalmente natural a gente ter dúvidas se o Neymar vai estar 100% da sua condição física de novo. Tem tido problemas para isso. Quero te ouvir. O que você achou da lista? O que você achou dessa frase? É um recado para o Neymar? A presença do Neymar na seleção está ameaçada? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Sininho das notificações aqui no canto. Primeiro comentário fixado tem o link para você fazer a sua jogada lá em KTO, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro. E também proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.